Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos, bom dia, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês que nos assistem pelo nosso canal Palavra da Salvação. Que Deus nos abençoe. Meus irmãos, hoje é sexta-feira da paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E hoje é dia 10 de abril de 2020. O evangelho de hoje é de São João, capítulo 18 e o capítulo 19. O evangelho de hoje, como são 2 capítulos, ficaria muito longo o vídeo para poder ler todos esses 2 capítulos. Eu sempre posto, então faça o exercício de vocês lerem o evangelho, E para depois a gente fazer a reflexão aqui nesse momento. Então, eu vou fazer somente a reflexão sobre essa paixão, sobre a passagem do Evangelho, citando algumas partes, para que o vídeo não fique muito longo. Então, hoje nós católicos, é o dia que nós celebramos a paixão e morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus veio ao mundo, como São João aponta, Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cordeiro que é oferecido em sacrifício, mas os nossos pecados ofenderam tanto a Deus que os animais não podem ser oferecidos em sacrifício para reparar o nosso pecado original. Não, precisava ser Deus reparar esse pecado diante de Deus. Então, Deus envia o seu Filho amado. E hoje chega o dia o qual o Cristo será crucificado para pagar os nossos pecados. O evangelho de hoje começa com Jesus lá no Jardim das Oliveiras, lá no Vale do Cedron, onde Judas vai com os soldados para poder prender Jesus. Jesus é levado primeiro a Anás, que era sogro de Caifás, que era o sumo sacerdote daquele tempo, e ele é interrogado. E Anás, Jesus vai dizer que tudo o que ele falou foi às claras. Ensinou sempre na sinagoga, onde todos os judeus se reúnem. Nada falei às escondidas. Por que me interrogas? Quando esse julgamento acontece com Anás pela madrugada, nós também temos em paralelo a negação de Pedro. Pedro nega 3 vezes. Antes disso, Jesus pede que os discípulos se vão, que não tenha nenhuma pena contra ele. E aí nós vemos em paralelo a negação de Pedro. As 3 negações de Pedro, que Pedro dizendo que não era discípulo de Jesus. Quando o galo canta e Pedro vai se lembrar que antes do galo cantar, ele haveria de negá-lo 3 vezes. Então, logo quando amanhece o dia, Jesus é levado a Caifás, que era o sumo sacerdote, logo de manhã cedo, e eles pegaram de Caifás, eles levam Jesus até Pilatos. Vão levar a Pilatos porque eles querem acusar Jesus contra o Império Romano, simplesmente porque Jesus se disse e ele é Deus. Então isso é uma blasfêmia, mas Jesus disse que era rei também, rei de todo o universo. E eles não entenderam isso. Para ofender ao Império Romano, eles levam até Pilatos, que é o governador, e ali ele é interrogado por Pilatos. Pilatos tenta dissuadir aquele povo, aqueles sumos sacerdotes, porque não encontra nada que possa condená-lo, nada contra o império. Pilatos vai perguntar a Jesus se ele é o rei dos judeus, e Jesus vai dizer: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, meus guardas teriam lutado para que não fosse entregue aos judeus, mas o meu reino não é aqui. Pilatos tenta uma outra saída, de tentar soltar um prisioneiro na Páscoa, que era tradição, soltar um prisioneiro. Pilatos oferece essa opção:
mas aí eles pedem que seja solto Barrabás, que era um bandido. E aí Pilatos vai novamente lavar as suas mãos e dizendo que não encontra nele em crime algum. Então, Jesus é crucificado não pelos judeus, mas a crucificação é uma pena romana, porque ele, como os sumos sacerdotes gritaram, se solta este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se faz reis declara contra César. E eles ainda vão dizer, não temos outro rei a não ser César. Então, meus queridos irmãos e irmãs, eles verdadeiramente, Pilatos tenta de todas as formas libertar Jesus, mas ele não consegue, porque os sumos sacerdotes inflamavam a multidão e pediam sempre que Jesus fosse crucificado. Então, diante disso, Pilatos entrega Jesus para ser flagelado. Ali lhe colocam uma coroa de espinhos, ali lhe esbofeteiam, cospem em Jesus, colocam a cruz em Jesus e Jesus vai para ser crucificado lá no Calvário, no Gólgota. Então, é essa a crucificação que Jesus vai. Ali Simão de Cirene vai ajudar Jesus carregando a cruz de Jesus. E lá Jesus é crucificado no meio de 2 ladrões. O Evangelho de São João não conta essa parte de que Jesus, o bom ladrão, Dimas, se reconcilia com Jesus e pede para que Jesus o leve para o seu reino, que eles merecem a morte, mas Jesus é um inocente. E Jesus também, ali na crucificação, aos pés da cruz, estava Maria, mãe de Jesus, a sua irmã, e também Maria Madalena. É quando Jesus entrega a sua mãe ao seu discípulo amado, João. É o único discípulo que acompanha Jesus, é João, está lá na hora da crucificação. E ali, quando Jesus vê o discípulo amado e sua mãe, ele entrega: esta mulher, este é o teu filho. E para o discípulo ele disse: esta é a tua mãe, para que Maria não ficasse desamparada. E aí a palavra de Deus nos fala que nessa hora em diante o discípulo a acolheu consigo. É o próprio João evangelista que acolhe Maria, Então, é os últimos momentos da vida de Jesus. Ele vai dizer que tem sede e ali dão uma esponja vinagre para Jesus. E aí ele vai dizer, tomou o vinagre e disse: tudo está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o seu espírito. Depois vão pedir, como era o sábado, era a Páscoa dos judeus, vão pedir para os crucificados serem tirados das cruzes. E ali quebram as pernas dos crucificados, mas quando vão até Jesus, veem que Jesus já estava morto. Então um dos soldados com a lança transpassa o lado de Jesus, ali jogando sangue e água. E ali aconteceu tudo isso para se cumprir a Escritura, onde dizia: não quebraram nenhum dos seus ossos, olharão para aqueles que transpassaram. E aqui, diante disso, há o sepultamento de Jesus. José de Arimateia com Nicodemos vão preparar o Jesus, tirar o corpo de Jesus, preparar o corpo de Jesus com os aromas, os perfumes, envolver Jesus nos linhos, como era a tradição dos judeus, e Jesus é sepultado num sepulcro novo, logo ali do lado da crucificação. Aí se cumpre o primeiro ato da morte de Jesus, que era oferecer esse sacrifício. Jesus derrama o seu sangue na cruz verdadeiramente para nos salvar. É o maior ato de amor que o ser humano fez, porque Jesus era Deus, mas Jesus era ser humano também, e sendo ser humano, ele ofereceu esse sacrifício
deu a sua vida a Deus como um sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados. Meus irmãos, precisamos refletir o amor de Jesus por cada um de nós, esse amor sem limites, esse amor que Ele amou nós, como nos fala a palavra, amou-nos até o fim, até a sua morte. A cruz, para muitos, como São Paulo vai dizer, é motivo de escândalo a crucificação de Jesus, mas a cruz de Cristo é o verdadeiro ato de amor. Jesus se doou na cruz, se entregou por cada um de nós, para que nós não padecêssemos no fogo do inferno, mas para que nós tivéssemos a vida eterna. Olhemos para a cruz, meus irmãos, e nós também não podemos renunciar a essa cruz. Jesus nos fala que aquele que quer ser o seu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. É esse convite nessa Sexta-feira Santa que eu faço a cada um de vocês. Não tenha medo da cruz. A dor, os sofrimentos, as angústias, elas virão em algum momento da nossa vida. Que nós possamos, com essa dor, esse sofrimento, sermos discípulos fiéis, nos agarrarmos à cruz de Cristo, pois a cruz de Cristo nos dá a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus irmãos, que a paz e o amor de Cristo esteja presente na vida de cada um de vocês. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje é um dia de jejum, um dia de oração, um dia de nós estarmos recolhidos. Não é um feriado, é a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Nossas igrejas estarão fechadas, mas procure um canal de televisão, procure as redes sociais, onde os padres estão transmitindo as Santas Missas, e faça esse momento da sua vida importante, a paixão de Cristo, o sangue derramado. Que nós possamos, com esse pequeno sacrifício, esse pequeno gesto penitencial do jejum, nós possamos um pouquinho nos aproximar da cruz de Cristo. E espero vocês às 19h30 para juntos rezarmos o Santo Terço. Que Deus os abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.